Salve meus nobres, tudo bom com vocês? Eu me chamo Matheus Leite e seja muito bem-vindo ao canal Titãs da Educação. No vídeo de hoje a gente vai iniciar o curso de literatura brasileira, mas a gente vai começar introduzindo o trovadorismo. Por quê? Não sei. Porque para falar de literatura do Brasil, a gente precisa um pouco recuperar o tempo, a gente precisa ir lá nos anos 1500 para tentar compreender de forma geral, de forma um pouco mais holística, como que se deu essas manifestações literárias aqui, ok? Então vamos lá, vamos estudar, vamos bem devagarzinho mesmo, porque esse vídeo de hoje eu não pretendo ficar enrolando muito não, gente. Eu pretendo ir na veia, direto na veia, aquilo que é mais importante para você aprender para sua sala, ou de repente você quer estudar um conteúdo para sua faculdade, eu não sei. Mas vai ser bem resumido, sem muita enrolação, ok, gente? Então vamos lá. Primeiro ponto da introdução ao trovadorismo, que é o vídeo de hoje, que é a aula de hoje, é que as primeiras manifestações de literatura no Brasil, elas se deram lá nos anos de 1500 a 1822, na época que o Brasil ainda era o Brasil colônia. Por quê? Porque os escritos que nós tínhamos aqui, eles não eram uma literatura que fosse realmente do Brasil. Não era algo que foi escrito para valorizar a cultura brasileira, não era uma literatura para evocar o povo brasileiro, né? Muito pelo contrário. Nós não tínhamos isso, né? O que nós tínhamos de verdade eram portugueses, né, que escreviam sobre o que eles viam, sobre as suas experiências, e nós tínhamos também pessoas daqui, mas que foram para o exterior, foram para Portugal e estudaram lá. Então nós não tínhamos realmente o Brasil, o povo brasileiro, os escritores brasileiros de fato, isso não existia aqui. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para a gente entender essa influência da literatura portuguesa no Brasil, porque a gente sabe que Portugal teve-se muita influência logo no início aqui no Brasil em relação à questão da literatura. Então é por isso que a gente está recuperando um pouco esse conteúdo, tá, gente? Então, segundo ponto, os primeiros registros dessa literatura portuguesa, elas datam lá do século XII. Esse ano, gente, esse século, ele coincide justamente com a expulsão dos árabes lá na Península Ibérica e a formação do Estado português. A gente sabe que naquela época, nesse século, estavam acontecendo as guerras de reconquista, né, as batalhas lá contra os mouros, né, contra os árabes. Então, estava acontecendo muita coisa ali naquela região, principalmente na região ali entre Galícia, Espanha, né, a formação do Estado português, muitas coisas estavam acontecendo lá. Então, esse é um outro ponto. Outro ponto também é que nesses textos que a gente vai estudar, esses textos do trovadorismo, eles eram escritos em galego-português. Por quê? Porque naquele momento, ali naquele contexto, estava acontecendo a integração entre a Galícia e Portugal. Inclusive, essa região da Galícia hoje, ela pertence à Espanha, né? E aí, com essa integração, muitas transformações da língua estavam acontecendo. Inclusive, gente, um fato curioso para vocês. É mesmo, A nossa língua portuguesa, ela carrega muito das palavras dos mouros, dos árabes, né, da Galícia, algumas palavras francesas, assim, é como se fosse uma mistura. Nós temos ainda hoje, né? Se vocês derem uma olhada, vocês pesquisarem um pouquinho mais, vocês vão descobrir quais são essas palavras. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico dessa época. Gente, quando se fala em trovadorismo, a gente está falando de Idade Média. Então, assim, a gente já começa a pensar, né, os cavalos ali, professor, feudalismo, né, disso que eu lembro, e é justamente isso que estava acontecendo, né? Esse é o contexto no qual o trovadorismo ele se insere, o contexto da Idade Média, do feudalismo, né, da relação que nós tínhamos entre o suzerano e o vassalo, né? A gente tinha o teocentrismo, né, Deus no centro de tudo, né? Tudo que regia o mundo, o pensamento que regia o mundo ali naquela época, era tudo aquilo que vinha, que procedia da Igreja Católica, da vontade de Deus. Então, nessa época, a gente vai perceber que a Igreja Católica, ela exercia um papel muito forte, uma influência muito forte
na vida das pessoas, muito fortemente, assim, que a ponto deles controlarem basicamente tudo ali que acontecia, né? E aí, acho que estava acontecendo também as cruzadas, né? A peste negra, né? Que a gente sabe ali que chegou a matar quase 200 milhões de pessoas, né? Pelo que se sabe hoje. Então, assim, vocês podem perguntar, professor, mas por que a gente tem que estudar todas essas coisas? Por que a gente tem que saber o contexto histórico? Justamente porque quando a gente entende o contexto histórico, a gente vai compreender a literatura dessa época, entendeu? É você perceber, a partir do contexto, como que esse contexto histórico ele vai se manifestar na literatura. Isso é muito interessante a gente estar sabendo. Ok? Então, a organização da sociedade. Na Idade Média, nós tínhamos, gente, um tipo de organização dessa sociedade. Então, se vocês observarem bem, nós temos ali na base os vassalos, né? Nos vassalos nós temos os camponeses, né? Nós temos os trabalhadores, né? Ali os comerciantes, os mercadores, né? As pessoas ali que trabalhavam mesmo para sustentar ali o topo da pirâmide. A gente vai chegar lá. Ali no meio, né, a gente tem ali o senhor feudal e o clero. E se vocês perceberem, ainda tem uma divisão também nesses dois. Nós temos ali o alto clero e o baixo clero, né? A gente sabe ali que nós temos já aparecendo no clero os soldados do rei, né, a cavalaria, nós temos ali os suzeranos, nós temos os padres, os bispos, né, os duques, né, nós temos todas essas pessoas fazendo parte aí no meio dessa pirâmide. E lá em cima, nós temos, lá na ponta dessa pirâmide, um rei. E aí é interessante a gente falar um pouco sobre o rei, gente, por quê? Porque uma característica que o rei tinha era o seguinte: o rei, ele era uma figura representativa de Deus. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que o rei dizia, tudo aquilo que o rei falava para o povo, para a população daquela época, não podia ser contestado, não podia ser discordado. O povo tinha que acatar as ordens do rei. Por quê? Porque aquilo que ele falava procedia da vontade de Deus. Era Deus que falava, o rei falava em nome de Deus. Então, essa era a característica do rei naquela época. Isso é um ponto muito interessante. E agora a gente chega na parte dos artistas trovadores. Afinal de contas, quem eram esses artistas trovadores? No próximo vídeo a gente vai falar com mais clareza sobre o que são essas trovas, o que era de fato o trovadorismo. Mas agora a gente vai, como eu falei para vocês, esse vídeo só de introdução. Então, artistas trovadores. Lá no topo nós temos o trovador. O trovador ele pertencia à alta nobreza, né? Ele era compositor, ele era cantor, né? Era aquela pessoa ali que ele fazia tudo. Ele era instrumentador, ele tocava, ele cantava, ele fazia tudo. Era um cara, o trovador. No segundo ponto nós temos ali o segrel, que também cantava, que também compunha suas canções, era poeta, mas ele era andarilho. Ou seja, ele passava ali de cidade em cidade, mostrando ali o seu valor. Nós temos depois o jogral, e aí vocês começam a perceber que nós temos ali uma linha de decadência, né? Nós percebemos que à medida que a gente vai conhecendo esses artistas, a gente vê ali uma setinha para baixo, a gente vê ali uma relação de decadência, né? E aí o jogral ele já era de origem popular, olha só, né? Nós temos ali o trovador que pertencia à alta nobreza, né? E o jogral ele já era de origem popular, já era assim meio do povão. Ele era bailarino, né? Servia aos senhores feudais. Depois a gente tem o menestrel, que era cantor também de origem popular. Ele apresentava suas composições nos castelos do feudo. A soldadeira é interessante, gente. Por quê? Porque a soldadeira ela funcionava como uma espécie de back vocal. Então, o menestrel estava cantando, né? O trovador estava cantando lá, o segrel. E a soldadeira, ela fazia uma espécie de back vocal, né? Então eles estavam lá cantando, e ela fazia aquele e ela dançava, né? Ela usava ali castanholeiras, né? Era esse papel que ela cumpria ali. Ok, gente? Por hoje é só, né? Quero agradecer a vocês por terem visto esse vídeo até o final. Esse vídeo é um vídeo de introdução, né? A gente falou que somente aquilo que é importante para vocês conhecerem agora, nesse momento. No próximo vídeo, a gente vai falar com mais profundidade sobre esse tema, trovadorismo, iniciar as cantigas, vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Então, fica o convite aí para vocês. Muito obrigado, gente, e até a próxima.